Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Oi, gente, eu sou Isabel Wittmann. Eu sou Camila Vieira. Antes de começar o programa, o Feito por Elas agradece às maravilhosas madrinhas Carolina Roncone, Letícia Santinon e Lorena Luiz. E vocês já sabem, pelos nossos últimos programas, que eu não tô mais editando os podcasts do Feito por Elas por causa do sanduíche que eu tô fazendo agora no doutorado, né? E eu não consigo mais dar conta dessa demanda. E quem tá editando agora o podcast é a Domênica Mendes, que vocês já conhecem também do podcast Perdidos na Estante, já participou de alguns podcasts aqui no Feito por Elas. Então, a gente pede que, se você gosta do nosso conteúdo e puder, claro, qualquer ajuda com o nosso financiamento coletivo é muito bem-vinda. Você pode colaborar com a gente pelo padrim.com.br/feito por elas, pelo Catarse e pelo patreon.com/feito por elas. Nós temos várias categorias com diferentes valores e que cabem no seu bolso. Você também pode nos ajudar divulgando o podcast e compartilhando com seus amigos. É ótimo. Esse negócio de compartilhar o podcast ajuda também muito a gente a conseguir novos ouvintes, né? Chegar a pessoas que ainda não nos conhecem por meio dessas indicações. E o nosso programa de hoje é sobre a diretora, roteirista e atriz Elaine May, que trabalhou com o cinema mainstream hollywoodiano, principalmente nas décadas de 70 e 80, mas não só nelas, né? Então ela começou na década de 60 e ela continuou trabalhando até aí a virada dos anos 2000. Eu tenho a impressão que nesse movimento de resgatar mulheres que já estavam lá em Hollywood, muitas vezes trabalhando com filmes que foram sucessos comerciais ou de crítica, ela tem sido mais lembrada nesses últimos anos, assim. Era uma diretora que estava um pouco esquecida, apesar do sucesso que ela fez, né? E eu acho que está sendo resgatada de novo. E a gente tinha falado que ia fazer um programa sobre o filme Corações em Alta, de 72, que é um filme que ela dirigiu, mas quando a gente foi fazer esse processo de assistir a filmografia dela, né, a gente resolveu trocar, então, o filme, que vai ser o programa de hoje sobre O Caçador de Dotes, que é o filme um ano antes, é o filme dela de 71. Foi o primeiro longa dela como diretora e também como roteirista e atriz, então, fecha bem, né, representa as frentes de trabalho dela aí. E além de ser um filme que a gente gosta mais, né, então, acaba que vale mais a pena discutir as qualidades do filme, né? Mas antes, vamos falar um pouquinho sobre esse restante da filmografia dela, né? O Corações em Alta, de 72, foi indicada ao Oscar de melhor atriz coadjuvante e melhor ator coadjuvante na época. E é sobre um cara recém-casado que na lua de mel se apaixona por outra mulher. E esse filme tu não gostou tanto, né, Camila? Não gostei muito, porque me lembrou o filme dos irmãos Farrelly, que eu tinha visto por acaso na televisão há uns anos, que se chama Antes Só do Que Mal Casado. É um filme de 2007, com Ben Stiller e a Michelle Monaghan no elenco. E eu comecei a ver o Corações em Alta essa semana e sentindo uma coisa estranha, sabe? Sabe aquela sensação de, pera, eu já vi esse filme? E aí depois eu fui pesquisar e realmente o Antes Só do Que Mal Casado é uma refilmagem do Corações em Alta. E isso me frustrou de cara, porque eu já não gostava do plot do filme. E aí nessa refilmagem dos Farrelly, todas as situações cômicas, elas são bem mais escrachadas, depreciativas com relação às personagens femininas. E eu fiquei assistindo o filme da Elaine May e lembrando disso o tempo todo, das cenas do outro filme. Uhum. E aí a experiência do original não fluiu pra mim. Pois é, eu achei ele um filme engraçado, mas eu acho que ele ficou meio dividido, sabe? Parece que não tá muito certo ali onde que a nossa simpatia tem que ficar. Se é com o cara que tá ali enganando, né, a esposa com quem ele recém se casou, ou se com a própria esposa que aparece um pouco na história, e eu acho que isso é porque o roteiro não é da Elaine May, então parece que tem uma certa divisão entre ela dirigindo e os dois caras que roteirizaram, né? Então ficou uma coisa meio dividida, né? E eu acho curiosa também a escolha da Cybill Shepherd, né, pra fazer a moça por quem ele se apaixona. Porque bem nessa época ela tinha sido pivô do fim do casamento da Polly Platt com o Peter Bogdanovich, né? Então eles tinham trabalhado juntos a última sessão de cinema e ela ganhou toda essa aura, né? Que o filme se aproveita, né? Dela como essa coisa da a mulher sedutora a outra, né? Mas enfim. Isso é meio história do cinema e meio fofoca, né? Porque na época as coisas estavam misturadas, né? A aura dela como atriz estava afetada pelo papel dela no filme, que foi o primeiro filme dela e foi o único antes desse papel. Então, não tem como não relacionar, né?
E aí, voltando pra Elaine May, né, depois ela dirigiu o Mickey e Nicky, de 76, que é um filme de máfia. Eu achei ele um pouco deslocado em relação aos outros, mas eu acho que ele tem uns momentos engraçados, principalmente no bromance entre os dois protagonistas. Tu gostou dele? Então, uma coisa que eu percebi em comum nos 3 filmes, O Caçador de Dots, O Corações em Alta e o Mike e Nicky, é essa ideia da trapaça, da enganação, do golpe, né, como o fio condutor das tramas. Uhum. No Caçador de Dots, é um ex-milionário que deseja dar um golpe em uma milionária para herdar a riqueza dela, né, porque, enfim, ele faliu. No Corações em Alta tem esse cara jovem que acaba de se casar e aí ele inventa uma série de enganações, né? Ele trapaceia a própria esposa para encontrar o que ele diz que é o grande amor da vida dele, né? E lá na frente ele também vai trapacear o próprio pai dela, né, pra conseguir conquistá-la. Uhum. E no Mike e Nick são 2 amigos, né, um gangster que tá querendo escapar da morte e o amigo dele que, na verdade, tá envolvido nessa armadilha pra que ele seja assassinado. Como diz o meme aqui no Brasil, né, que até virou música, o golpe tá aí, cai quem quer. Uhum. Mas eu acho engraçado que todos esses personagens que planejam os golpes e as trapaças, eles acabam com os objetivos frustrados, né? E eu acho que a comédia é um gênero ideal para trabalhar com essa ideia da trapaça, do golpe. É, perfeito isso. Tem esse fio condutor em comum aí nessas obras dela, né? E aí o último filme dela foi o mais problemático, né? Em 87 ela dirigiu o Easter, que foi basicamente um filme que matou a carreira dela, porque ele custou rios de dinheiro, teve filmagem em Marrocos, tinha elenco famoso, com o Dustin Hoffman, o Warren Beatty, a Isabelle Adjani, e ele não só teve uma recepção ruim na crítica, né, como ele também flopou na bilheteria, então foi o último filme que ela dirigiu mesmo por isso, assim, foi um filme que acabou com a carreira dela. Eu acho injusto, porque com esses 4 filmes a gente percebe uma qualidade no trabalho dela que poderia ter continuado, e ela realmente continuou depois trabalhando como roteirista, né? E aí a gente vai falar um pouco sobre isso, né? E eu acho também injusto porque, tirando os orientalismos do filme, que eram bem comuns, né, nesses filmes da época, então, se a gente pega um Indiana Jones 2, né, que é um filme que hoje a gente assiste praticamente horrorizado de como que esse filme foi feito na época, né? Mas, tirando a coisa do orientalismo, ele é um filme que eu achei muito engraçado, assim. É um filme que trata de 2 aspirantes a cantores e eles são péssimos, né? E eles vão se apresentar num hotel em Marrocos. E aí eles se envolvem numa intriga de espionagem internacional, muito atrapalhada. Enfim, é bem sessão da tarde, né? Então, eu acho que o mais engraçado é o FBI querendo matar eles na baixa pra proteger o ditador ficcional, porque era inimigo do Gaddafi na época. Então, os inimigos dos meus amigos, dos meus inimigos também são... Enfim, você entendeu, né? Aquela coisa. Sim. E assim, tem umas coisas bem espertinhas ali, né? Então, fora tudo que é sem pé nem cabeça, assim, eu acho bem engraçado nesse estilo leve de sessão da tarde, né? E aí eu queria saber se tu também gostou desse filme ou se tu concorda que a má fama dele é justificada. Não, eu não acho que a má fama dele seja justificada, eu não acho que o filme ele seja um motivo pra ser um fracasso de bilheteria na época, né? Mas eu confesso que eu me desinteressei a partir da viagem pro Marrocos. Eu gosto muito do início do filme, quando a gente acompanha o fracasso desses 2 compositores que estão tentando almejar o sucesso ali, aqueles shows ruins, né, que eles fazem. Eu acho que realmente a dupla Warren Beatty e Dustin Hoffman é muito boa, eles têm um bom time pra comédia juntos, mas toda essa parte, quando vai pro Marrocos, aí tem intriga internacional, e aí principalmente sabendo, né, do contexto dos Estados Unidos, ali naquela época, anos 80, ali final dos anos 80, que os Estados Unidos realmente alimentava essa ofensiva contra a Líbia, né, durante o governo Reagan, a forma como o filme vai abordando, né, esse lado do Oriente Médio me deixou um pouco entediada, né, eu fiquei um pouco com preguiça do filme. Uhum. Mas não acho que seja um motivo pra ele ter sido um fracasso. Sim, e pra ter acabado com a carreira dela, né, assim, isso é que é pesado, né. A gente já falou aqui outras vezes de como que às vezes um deslize, um tropeço significa o fim da carreira de uma cineasta, diretora, o roteirista, né? E quantas vezes que homens diretores têm várias chances pra poderem errar ao longo da carreira, né? Isso é muito pesado, assim.
E a gente falou também que ela trabalhou como roteirista, né? Então, ela fez sucessos como O Céu Pode Esperar, de 78, que é um filme pelo qual ela foi indicada ao Oscar, né? De roteiro adaptado. Em 82, ela fez Tootsie, que eu acho que provavelmente deve ser o maior sucesso dentre esses filmes, não tenho certeza, mas eu acho que é o filme mais conhecido, né? E aí, em 96, ela fez o remake estadunidense do A Gaiola das Loucas, que eu lembro que foi muito sucesso na época também. E em 98, ela escreveu o roteiro do Segredos do Poder, que foi outra indicação dela ao Oscar de roteiro, e que destoa um pouco desses outros filmes, porque a filmografia dela, tanto como diretora quanto esses filmes que ela só roteirizou, são mais voltados pra comédia, né? E Os Segredos do Poder, ele é uma sátira, mas ele não puxa pra comédia. Ele é um filme que aborda de uma maneira velada, ele usa personagens pra parecerem a trajetória do Bill Clinton, assim. Então, ele é tipo uma sátira política não muito engraçada. Eu achei um ponto fraco, assim, na carreira dela. Mas, enfim, né? Então, eu lembro que eu cheguei a ver Os Segredos do Poder e eu achei a mesma coisa, que era uma coisa meio, uma comédia meio sem graça. Pois é. Mas precisaria rever tanto Os Segredos do Poder, A Gaiola das Loucas também e o Tootsie, que eram filmes que eu vi há muito tempo, mas agora pode ser que eu pense diferente, não sei. Pois é, Tootsie eu não cheguei a rever pra esse programa, e Gaiola das Loucas eu acho que eu só tinha visto quando era criança, eu não lembrava mais em detalhes, e é um filme interessante, assim, porque ele é realmente um filhote do tempo dele, em alguns aspectos extremamente progressista, no tratamento das personagens, e em outros tu fica pensando, nossa, mas em 96 ainda tava assim, sabe? Então, sim, é um filme bem curioso, assim, e se for pensar que ele é um remake de um filme francês dos anos 70, talvez um pouco desses aspectos que parecem retrógrados ainda sejam herdados de um contexto de 2 décadas antes. Então, eu não sei se ele não tivesse esses aspectos que são tão conservadores no filme, eu acho que ele poderia até hoje ser um grande marco, assim, do cinema LGBT, e ele acaba não sendo tão lembrado, eu acho que porque ele não equilibra muito bem esses pontos, mas ele é muito bom nos pontos fortes dele. Sim. Enfim, e aí agora vamos falar, né, do nosso escolhido para esse programa, né, que é o Caçador de Dotes, de 71. Esse filme ele foi indicado ao Globo de Ouro de melhor filme de comédia musical. E a Elaine May, como foi falado antes, né, ela atuou, dirigiu e roteirizou ele, baseado em um conto chamado The Green Heart, o Coração Verde, né, em tradução livre aí. E a história é do Henry, vivido pelo Walter Matthau, que ele é um cara que tem um carrão, que tem um mordomo, que vive um estilo de vida totalmente fora da realidade dele, porque ao longo dos anos ele gastou toda a grana da família dele. Agora, ele tá falido e ele pretende se casar com uma mulher rica e matar ela pra resolver essa situação dele. E aí que entra a Henrietta, que é a personagem interpretada pela Elaine May. E tem essa coisa dos nomes, né? O Henry e a Henrietta, né? E, enfim, ela é uma cientista que pesquisa plantas, uma botanicista, acho que é isso. E por isso que o título original é A New Leaf, né? Uma nova folha, né? E a Henrietta é uma mulher tímida, ela é insegura, ela fala super baixinho, ela fica super encantada pela atenção que o Henry dá pra ela. Eu acho que ela é uma personagem que ela não tá acostumada, né? As pessoas darem atenção pra ela justamente por ela ser essa mulher que não é tão vistosa, que não se posiciona tanto, né? E essa é uma das graças do filme, né? Porque começa com a gente se incomodando com esse jeito meio bobo da personagem, enquanto que o Henry tá literalmente querendo matar ela, né? Sim, e a gente fica com esse incômodo da personagem Henrietta ser tão atrapalhada e boba, mas eu acho que o filme acaba equilibrando isso com o fato do Henry ser também um cara muito idiota. Da mesma forma que isso fica visível na conversa que ele tem com o próprio tio, né? O tio Harry, que diz que o Henry é um homem sem habilidade, sem educação, sem caráter, e ele não teria como se virar sozinho sem a fortuna dele. Aliás, você chegou a notar como a maioria dos personagens tem nomes que começam com H? Então é Henry, Henrietta, tio Harry, o mordomo Harold. Eu fiquei percebendo isso. E eu acho que deve ter algum sentido nesse alguma coisa assim. Eu só tinha percebido o Henry e a Henrietta porque, obviamente, que são nomes equivalentes, né? Mas eu não tinha reparado os outros personagens, não. Pois é, eu acho que deve ter algum sentido cômico nisso aí, né? Mas eu não sei ainda. Mas eu fico impressionada com essa alta aristocracia, né, que o filme ele vai representar esses personagens dessa alta aristocracia
quando ela se depara com a falência dela mesma, né? A falência financeira, a solução imediata é a morte, né? O suicídio. Porque a pessoa, ela nunca soube o que é trabalhar na vida, né? E aí, com certeza, eu acho que a Elaine May aí tá fazendo uma crítica a essa classe social e é muito legal como ela trabalha isso a partir da comédia. Total. Tem super essa crítica embutida ali na história. E eu acho maravilhoso, assim, que a Elaine May, ela construiu o filme como uma comédia maluca, né, que eram aquelas screwball comedies, que eram comuns no cinema hollywoodiano, né, dos anos 30 e 40, e eram filmes em que a comédia também era baseada no que eles chamavam, né, de guerra dos sexos, né, então tinha aquelas mulheres que eram confiantes, elas sempre tinham frases super afiadas, né, e às vezes os caras eram meio bobões, assim, né, e ela segue essas mesmas fórmulas daqueles filmes, e as nossas expectativas com isso são quebradas o tempo todo, né? Então, tem um usuário no Letterboxd que resumiu que a Elaine May, ela interpreta, e aí eu vou abrir aspas para a fala dele, dizendo assim: ambos os protagonistas de Levada da Breca, que é o filme de 38 do Howard Hawks, né? Ao mesmo tempo, a herdeira confusa e caótica e o cientista desajeitado e reprimido. Fecha aspas, né? É muito legal, assim, né? Como ela consegue conjugar esses personagens que estão, assim, no nosso imaginário com esses filmes que são clássicos, né? E montar uma outra composição dentro dessa lógica desses filmes, mas subvertendo. E aí ela também trabalha muito bem com o humor físico, né? Então tem, por exemplo, uma cena em que a personagem, ela veste a camisola toda errada, e aí eles ficam lá um tempão tentando colocar direito, e aí aquele negócio demora pra caramba, assim. E aí vai ficando constrangedor, e quanto mais constrangedor, mais engraçado, assim. Ela consegue trabalhar esse timing do humor. Sim, eu adoro essas cenas que tem esse humor físico. Lembra muito as melhores comédias do Jerry Lewis, que também fazia personagens muito atrapalhados, bobos. Uma cena que eu acho muito boa é a do primeiro encontro entre o Henry e a Henrietta na casa de chá, em que ela deixa cair várias vezes a xícara, os óculos, né? Ela tá ali tentando se equilibrar as coisas, assim, os objetos, né? Ou seja, coisas muito simples do cotidiano, como segurar uma xícara de chá, ou vestir uma camisola, como você falou, né? Acabam sendo ações extraordinárias, né? Nas cenas do filme. Outra sequência muito boa é a inicial, quando a gente tem a sensação de que o filme vai começar com uma cena no hospital, porque, enfim, os créditos iniciais têm aquele sinal de pulso cardíaco, né? Então você imagina que, bom, alguém está na UTI, né? E aí depois passa a cena para dois homens vestidos de branco, e aí você imagina que provavelmente alguém tá morrendo numa enfermaria, numa UTI, mas não, é uma oficina mecânica. E aí, de certa forma, o filme o tempo todo vai quebrando com essas expectativas da gente, né? De nós como espectadoras, né? Também somos levadas a ser trapaceadas por esses jogos de comédia, né? Que o filme faz. E depois tem todas aquelas falas absurdas sobre as válvulas carbonizadas da Ferrari dele. Ele encontra uma pessoa no meio que também tá com o mesmo problema. Então é muito engraçado. Ai, gente, é muito bom. Tu falou das xícaras, depois eu lembrei do Henry ajoelhado nos cacos de vidro. É umas coisas assim que são meio bobas, mas são muito engraçadas, gente. E aí eu acho que também tem uma coisa que é a Elaine May, ela acerta muito nos diálogos, né? Porque tem esse aspecto físico, mas os diálogos também fazem a gente rir, né? Então tem uma hora que... Esse negócio que tu falou, né? Sobre a questão de classe, né? Sobre como que o Henry não pensa em trabalhar. A morte é a única solução, né? E aí o mordomo fala pra ele que espera que o plano dê certo, né? Porque não é muita gente que precisa de um mordomo, né? Então ele ficaria desempregado se o Henry não pudesse mais pagar ele. E aí ele fala assim: você conseguiu, no período da sua vida, Sr. Graham, manter vivas tradições que estavam mortas antes de você nascer. É muito boa essa frase. É maravilhoso, gente. E isso é apresentado como uma qualidade, né, assim, pro mordomo, né, do personagem, né. Nesse caso, é maravilhoso por ser, na verdade, uma sacada muito boa desse comentário de classe, mas tem outros que são engraçados pela questão do absurdo mesmo. Então, na festa que a Henrietta tá, né, e aí ela é apresentada pra uma pessoa e o sobrenome dessa pessoa é Hitler. E aí ela pergunta se, por um acaso, essa pessoa não é parente dos Hitlers de Boston. Então, tipo, essa não é a pergunta que passaria pela cabeça de alguém quando ouve que outra pessoa, o sobrenome é Hitler, né? Então, sim. O filme é cheio desses diálogos, assim, que são muito bons. Sim, uma cena de diálogo que eu adoro é aquela do advogado do Henry, o Sr. Beckett, que também cuida das finanças dele, né? Ele fica ali o tempo todo tentando explicar
que aquele cheque é sem fundo, que o Harry não tem mais capital, e o Harry não consegue entender, porque ele só tá querendo que o valor do cheque seja pago, né, assim. E aí o Beckett explica que ele não tem mais dinheiro na conta, que ele tá arruinado financeiramente, e o Harry não entende. Aí o Beckett diz assim, como é que eu posso me expressar? Bom, você não tem mais dinheiro. Não tem nenhuma outra forma de falar, é isso, você não tem mais dinheiro. E é tudo muito surreal, porque isso leva mais ou menos uns 5 minutos de diálogo até o Henry sair do escritório e se dar conta de que realmente ele tá falido. E é aquela coisa assim, né, ele acha que é só assinar o cheque, né, o cheque fabrica o dinheiro, né? Sim. Mas, assim, né, tirando essa coisa do humor físico e do roteiro, né, pensando assim que o filme não é só roteiro, né, e que ela também tá fazendo ali um trabalho de direção que é fantástico, né, então tem uns jogos de câmera que me deixaram, assim, de queixo caído, ainda mais que essa coisa de ser o primeiro filme dela, né, então ela trabalha em várias cenas com uma profundidade de campo e ela traz a comicidade do que tá acontecendo na frente e em contraste, em oposição ao que tá acontecendo nos fundos, né? Então tem uma cena que eu achei incrível. Eu até postei no meu Instagram porque eu achei que a gente não ia falar do filme, né? Que é o Henry tá no primeiro plano lendo um livro sobre venenos, obviamente pensando em como envenenar a Henrietta no futuro, né? E no fundo a Henrietta tá pendurada com uma corda na beira de um penhasco pra coletar uma samambaia, né? Ou seja, ele nem precisava ficar se esforçando, né? Assim, porque ela já tava fazendo o trabalho de se matar sozinha, né? E eu acho, inclusive, que essa cena, se eu não me engano, ela tá naquele documentário do Mark Cousins sobre as mulheres diretoras, sabe? Eu lembro dele ter comentado sobre essa cena, só que eu não tinha assistido o filme na época ainda. Sim. A direção da Ellen May é muito precisa, principalmente quando ela quer enfatizar esses momentos de absurdo, né? Tem aquela sequência que eu acho incrível na casa da Henrietta, que tá povoada de empregados que não fazem nada, né? Que apenas vivem de boas ali na mansão, se aproveita do dinheiro dela, depois a gente vai ver que tem uma relação com o advogado dela, né? Então tem aquela cena daquela senhora subindo lentamente a escada. E o Harry e a Henrietta tentando subir. E aquilo demora, porque a senhora tá ali, né, no meio, atrapalhando a passagem deles. E aí tem a samambaia que a Henrietta segura também, que atrapalha o Harry. E aí, paralelo a isso, tem muito barulho de gente transitando na casa. Então é um caos. E ela consegue dirigir muito bem esse caos nessa cena. Ai, maravilhoso. Então, em resumo, né? O filme tem atuações ótimas, né? Comédia física perfeita. Os diálogos são super afiados, são muito engraçados e o visual é ótimo. Eu lembrei de uma outra cena que tá o Henry, eu acho que é com esse advogado dele. É nesse negócio da profundidade de campo, né? Que o advogado tá no primeiro plano e ele tá no segundo. O advogado abre a boca e a cabeça do Henry fica encaixada na boca dele no plano atrás, assim, sabe? É um negócio incrível, assim. Uhum. E eu acho que é um filme de estreia maravilhoso. E aí, ainda tem isso, né, que a Elaine May, ela tá fazendo um comentário que é muito perspicaz, não só sobre classe, que a gente falou aqui, né, mas também sobre as questões de gênero, né. Então, a forma como o Harry vai aos poucos cedendo ao jeito da Henrietta, mesmo que a contragosto, né, é muito engraçada também, rende boas situações. E aí, como ele passa a ver ela diferente, né, porque ela descobriu uma espécie inédita de planta e ela deu o nome científico em homenagem a ele, ao invés de dar o nome dela, né, pra essa espécie. E aí, eu sempre cito aqui a Sally Jane Black, que eu acho uma crítica incrível. Ela é uma crítica de cinema feminista e marxista que, infelizmente, não tem nenhum veículo, mas ela escreve textos maravilhosos no Letterboxd. E sobre esse filme, ela escreveu só uma frase, e é só o que precisou, assim, que eu acho o resumo perfeito. Ela escreveu assim, abre aspas, a punchline, né, o ponto central do humor, é que pra um homem ver uma mulher como um ser humano que merece a vida, ela deve conceder-lhe a imortalidade, né, fecha aspas, que é o que a Henrietta faz ali, né, por meio do nome da planta, que vai colocar ele na história, né, e aí a Sally Jane Black, ela completa, né, isso é uma afirmação subestimada, né, muito engraçada, que é colocado ali, né, subentendido no filme, né, essa necessidade, o que
ponto que uma mulher precisa pra garantir o amor e o respeito ali de um homem. Tipo, ela só precisa entregar pra ele o nome dele na história, né? Então, isso também é uma coisa que eu achei bem engraçada, assim, que é o desfecho do filme, mas eu não vou falar porque é spoilers, mas enfim, é muito bom, assim, essas sacadinhas da Elaine May. Então, perfeito essa frase dessa crítica que você acompanha, e no fim das contas o Henry acabou sendo trapaceado sem querer pela Henrietta, que deu esse maravilhoso golpe da eternidade no nome dele, pra espécie da samambaia, né? Mesmo que de forma inconsciente, porque não foi intencional, né? Uhum. Eu vejo também que, fazendo esse trocadilho com o título A New Leaf, aquele desfecho ele pode indicar a New Life, uma nova vida pro Henry, né? Já que ele meio que é convencido ali por ela a ser professor de história, corrigir provas, ou seja, trabalhar, coisa que ele, como milionário, ele nunca fez, né? É curioso, né? Porque ela fazia, né? Ela já... Sim. Trabalhava mesmo sendo rica, né? Engraçado, eu não tinha pensado nisso de A New Life, eu tinha pensado no trocadilho, assim, de também virar a página, tipo, uma nova página na vida dele, assim, né? Sim. Mas é isso, então, assim, nós recomendamos demais a filmografia da Elaine May, principalmente Caçador de Dotes, que espero que vocês tenham percebido aqui, quem não assistiu ainda, que é um filme engraçadíssimo, vale muito a pena assistir, principalmente, né, nesses momentos que nós estamos passando, porque é bom dar umas risadas, é bom ver uns filminhos leves, né, nesse momento também. Sim, foi muito boa a experiência. Siga o Feito por Elas nas redes sociais, no Twitter, Instagram, Facebook e Letterboxd. Avalie o nosso podcast no iTunes ou no aplicativo da sua preferência. Além do site do feed, os programas estão disponíveis em todas as plataformas e aplicativos de podcasts e também estamos no YouTube. Todos os filmes e referências que a gente fez ao longo do programa estão com links no post. E também temos um grupo no Telegram. Para acessar é só procurar o link no post do programa. E mandem comentários para o nosso e-mail contato@feitoporelas.com.br ou no nosso site feitoporelas.com.br, seguindo aí, né, com a nossa temporada de premiações no Feito por Elas, né? O nosso próximo programa vai ser sobre o filme Doce Vingança, dirigido pela Emerald Fennell, que tá indicado a 5 Oscars esse ano. E é isso, gente. Obrigada pela audiência e até o próximo programa. Beijo, pessoal. Até a próxima. A pesquisa, a pauta e o roteiro são de Isabel Wittmann e Camila Vieira. Produção é de Isabel Wittmann. A edição é de Domênica Mendes. A arte da capa é da Amanda Menezes. A vinheta de abertura é composta pelo Felipe Aires. E a locução da vinheta é da Débora Garcia.